Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de responder à pergunta, a indagação de alguns crentes quanto ao chamado ministério apostólico. Será que ainda temos apóstolos nos dias de hoje? Pois é, estima-se que no Brasil, milhares e milhares de crentes tenham se autodenominado apóstolos, ou seja, indivíduos que receberam da parte de Deus o chamado, a vocação e a graça para serem apóstolos de Cristo. A pergunta é, será que de fato isso é coerente com aquilo que as Escrituras ensinam? Será que verdadeiramente nós temos apóstolos nos dias de hoje? Será que aqueles que têm tomado para si esse título não têm pecado contra aquilo que as Escrituras ensinam quanto ao ministério apostólico? Eu penso que sim. Na verdade, nós não temos mais apóstolos nos dias de hoje. E entendo que nós não temos por algumas prerrogativas. Pelo fato de que aqueles que se autodenominam apóstolos não possuem as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Se não, vejamos. Por exemplo, um apóstolo do primeiro século, um apóstolo que se dizia, alguém que se dizia efetivamente apóstolo, ele teria de ter sido testemunha do Senhor ressurreto, ou seja, ele teria que ter testemunhado com os seus próprios olhos de que Cristo ressuscitou. Cristo precisaria ter aparecido a eles, assim como apareceu aos 11 e a Matias, obviamente, como também apareceu a Paulo como um nascido fora do tempo. Então, a primeira característica, ou o primeiro ponto, efetivamente, é que teriam que ter sido testemunhas oculares da ressurreição de Jesus e terem sido ensinados por Jesus. E você vai perceber que tanto os 11 quanto Matias, quanto efetivamente Paulo e este fora do tempo, foram ensinados, instruídos pelo próprio Senhor. Em segundo lugar, os apóstolos eram aqueles, ou foram aqueles que receberam autoridade para operar milagres. E a gente vai ver isso de forma muito clara e nítida no livro de Atos, quando Paulo e Pedro operam milagres, inclusive ressuscitando mortos. Então, essa é uma característica apostólica. Em terceiro lugar, o apóstolo era alguém que foi dado autoridade para ensinar e definir a doutrina, firmando as pessoas da verdade. Isso é fundamental, porque quando você vê apóstolos hoje estabelecendo doutrinas, eles ferem o princípio das Escrituras. É comum você ver, por exemplo, apóstolos dizendo Deus me revelou, Deus me disse, e algumas vezes usando de algumas revelações que ferem efetivamente as Escrituras sagradas. Ora, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus deve ser a régua a qual nós definimos a nossa fé e aquela a qual nós devemos usar como base, como fundamento para tudo aquilo que acreditamos e aquilo que cremos. Então, portanto, o apóstolo no primeiro século, ele foi usado por Deus para definir de forma clara a doutrina, firmando as pessoas na verdade. Como o cânon já foi fechado, como as escrituras estão fechadas, isso significa dizer que nós não temos apóstolos que possam, de forma clara e efetiva, definir novas doutrinas ou novas revelações. Em segundo lugar, ou melhor, em quarto lugar, o apóstolo tinha de ter um chamado especial da parte de Cristo para exercer esse ministério. As escrituras são absolutamente claras em afirmar e nos mostrar que os apóstolos, incluindo Paulo, foram chamados pelo próprio Cristo. Não somente viram a ressurreição, testemunhas da ressurreição de Cristo, Paulo como um fora do tempo, mas foram chamados por Cristo para que desenvolvesse esse ministério. Portanto, a gente precisa entender também que apóstolos eram ministérios, né, além desses 4 que eu falei, ou que tinham essas 4 ênfases, que receberam autoridade também para estabelecer ordens na igreja. Eles nomeavam presbíteros, decidiam questões disciplinares, questões doutrinárias e falavam em autoridade ou na autoridade, fundamentado na autoridade do próprio Jesus. E diante destes pontos nevrálgicos, eu pergunto, será que os apóstolos da modernidade podem reivindicar o título de apóstolos hoje?
Me diga, por exemplo, que apóstolo que viu Cristo ressurreto naquele momento a qual ele foi assunto aos céus, ou que viu corporalmente Cristo e que foi chamado e vocacionado por Cristo, que apóstolo é esse que tem autoridade hoje para poder redefinir ou definir a questão doutrinária? Que apóstolo temos hoje que é suficientemente capaz de, em nome de Cristo, usar de autoridade doutrinária para estabelecer regras e pressupostos, visto que as escrituras elas nos foram dadas e o cânon está fechado? Os apóstolos de hoje não têm como responder essas perguntas. Na verdade, como costuma dizer o meu amigo Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Ou seja, os apóstolos morreram, o último apóstolo vivo foi João, o cânon já foi estabelecido, as doutrinas apostólicas já foram estabelecidas, e aqueles que tomam para si o título de apóstolo pecam contra o Senhor, ferindo aquilo que as Escrituras ensinam. Nós não temos apóstolos nos dias de hoje. E os que tomam para si esse título estão usurpando de uma autoridade que não lhes pertence. Até porque as Escrituras nos mostram de forma absolutamente clara que apóstolos cessaram. Que Deus abençoe.